Deus vai na sua frente. Deixe Deus ir na frente e te guiar. E se você gosta dos nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal. A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento, seja ele humano ou espiritual. No contexto da fé cristã, confiar em Deus é a base de uma vida que busca andar em seus caminhos. Quando afirmamos que Deus vai na sua frente, estamos, na verdade, reconhecendo a necessidade de entregar o controle de nossas vidas nas mãos de alguém que conhece o futuro, vê o invisível e entende o incompreensível. O salmista escreveu: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará." Salmo 37:5. Este versículo nos desafia a soltar as rédeas de nossa própria jornada e permitir que Deus vá à frente, guiando-nos pelo seu caminho perfeito. A confiança verdadeira em Deus nasce do conhecimento profundo de quem Ele é. Não é um exercício de cegueira ou imprudência, mas um ato de rendição baseado no caráter e nas promessas de Deus. O livro de Provérbios nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Neste trecho, aprendemos que a confiança envolve não apenas acreditar que Deus é capaz, mas também descansar na certeza de que seus planos são superiores aos nossos. No entanto, essa confiança muitas vezes é desafiada pelas circunstâncias da vida. Quando enfrentamos desafios inesperados, perdas dolorosas ou situações que parecem impossíveis de resolver, nossa inclinação natural é assumir o controle, tentar resolver tudo à nossa maneira. Mas a palavra de Deus nos chama a um lugar de confiança tranquila, onde mesmo no meio da tempestade, somos convidados a acreditar que Deus, que vai à nossa frente, já está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus nos convida a confiar nele porque ele é digno de confiança. Ele não é como um líder humano que pode falhar, que pode tomar decisões erradas ou se perder no meio do caminho. Deus é infalível e imutável. Quando ele vai na frente, ele não apenas lidera, mas também protege. Pensemos no exemplo do pastor que conduz suas ovelhas. Ele vai à frente, inspecionando o caminho, afastando os perigos, cuidando para que suas ovelhas cheguem seguras ao destino. Assim é Deus conosco. Ele vê os perigos que nós não podemos ver e luta por nós em batalhas que muitas vezes nem sabemos que estão acontecendo. Mas confiar em quem vai à frente não significa que não haverá momentos de dúvida. Mesmo os gigantes da fé enfrentaram momentos de incerteza. Abraão, quando foi chamado para sair de sua terra natal para uma terra que Deus lhe mostraria, teve que confiar sem saber exatamente para onde estava indo. Hebreus 11:8. A confiança não elimina a incerteza, mas a supera. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que tem. A confiança também exige paciência. Deus nem sempre revela o plano inteiro de uma só vez. Ele guia passo a passo. Assim como o povo de Israel no deserto, que seguia a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, Êxodo 13:21, nós também somos chamados a seguir a direção de Deus, mesmo que Ele revele apenas um passo de cada vez. Às vezes, Deus nos leva pelo caminho mais longo não para nos punir, mas para nos preparar, nos moldar e fortalecer nossa fé. Portanto, confiar em Deus, que vai à nossa frente, é um convite à serenidade em meio ao caos. É um convite para soltar o peso de nossas preocupações e deixar que aquele que sabe todas as coisas nos guie. E quando permitimos que Ele vá à frente, Ele não apenas nos mostra o caminho, mas também caminha conosco, garantindo que nunca estamos sozinhos. Vamos refletir. Onde em nossas vidas temos segurado as rédeas com tanta força que estamos impedindo Deus de guiar? Que áreas de nossas vidas precisam ser entregues a Ele hoje? Que possamos aprender a confiar completamente naquele que conhece o caminho melhor do que nós. Há momentos em nossas vidas em que tudo parece sem saída, circunstâncias que nos envolvem, desafios que parecem insuperáveis e portas que se fecham diante de nós.
Nessas horas, a sensação de impotência pode ser avassaladora, e a tentação de desistir pode parecer irresistível. Contudo, a beleza de permitir que Deus vá à nossa frente está em saber que Ele vê o que não vemos, que Ele conhece os caminhos ocultos e que pode abrir portas onde só enxergamos muros. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso de como Deus pode abrir caminhos onde não há. Quando o povo de Israel fugia do Egito e se encontrou encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, tudo parecia perdido. Os israelitas, tomados pelo medo, reclamaram a Moisés, mas a resposta que receberam foi a de um líder que confiava plenamente no Deus que ia à frente. Moisés respondeu ao povo: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se." Êxodo 14, 13 e 14. E então, Deus abriu o mar, fazendo um caminho seco para seu povo passar. Essa narrativa não é apenas um relato histórico, mas um lembrete vivo de que Deus pode criar caminhos onde não existem. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Em Isaías 43, 19, Deus diz: "Eis que farei uma coisa nova. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo." O deserto simboliza um lugar de solidão, sequidão e impossibilidade. No entanto, é exatamente nesse cenário de desesperança que Deus promete fazer algo novo. Ele não é limitado pelo que os nossos olhos veem ou pelo que a nossa mente entende. Seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e seus pensamentos mais elevados do que os nossos pensamentos. Isaías 55, 9. Deus abrir caminhos onde não vemos é um ato que revela seu poder e também seu propósito. Muitas vezes, Ele nos conduz a lugares onde parece não haver saída exatamente para mostrar sua glória, de uma maneira que de outra forma não conheceríamos. A abertura do Mar Vermelho não só salvou os israelitas, mas também demonstrou o poder de Deus diante das nações. Deus usa os nossos momentos de impossibilidade para nos ensinar a confiar nele e para exibir sua grandeza ao mundo. Contudo, para experimentar esses caminhos que Deus abre, precisamos ter fé e coragem para dar o primeiro passo. Quando Deus abriu o Jordão para os israelitas entrarem na terra prometida, eles tiveram que entrar nas águas antes que o milagre acontecesse. Josué 3, 15 e 16. O rio só parou de fluir depois que os sacerdotes, carregando a arca da aliança, molharam os pés na margem. Este é um lembrete de que Deus trabalha em parceria com nossa fé. Muitas vezes, esperamos que Deus nos mostre o caminho antes de darmos um passo, mas Deus pede que confiemos nele o suficiente para avançar, mesmo quando o caminho não está claro. Essa confiança em ação é exemplificada na vida de Josafá, o rei de Judá, quando enfrentou uma vasta coalizão de exércitos inimigos. Em vez de preparar sua defesa baseada em estratégias humanas, Josafá buscou o Senhor e declarou um jejum nacional. Em sua oração, ele reconheceu a incapacidade de seu povo de lidar com a ameaça e disse: "Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti." 2 Crônicas 20, 12. A resposta de Deus foi clara: "Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus." 2 Crônicas 20, 15. E enquanto eles louvavam, Deus armou emboscadas contra os inimigos e lhes deu a vitória. Portanto, quando Deus vai à nossa frente, Ele nos chama a olhar além das circunstâncias imediatas e confiar que Ele pode e irá abrir caminhos. A pergunta para nós hoje é: estamos dispostos a deixar Deus nos guiar, mesmo quando o caminho parece oculto? Podemos confiar em sua direção, sabendo que, se Ele nos levou até aqui, Ele também proverá uma maneira? Seja no deserto ou diante do mar, Deus é especialista em abrir caminhos, e é nesse conhecimento que podemos descansar e avançar, sabendo que, quando Ele está à frente, não há barreira que possa nos deter. O medo é uma emoção humana fundamental que todos nós, em algum momento, experimentamos. Ele pode se manifestar de várias formas.
o medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo da rejeição ou o medo de perder algo ou alguém que amamos. No entanto, quando permitimos que Deus vá à nossa frente, o medo não precisa dominar nossos corações. A presença de Deus na liderança de nossas vidas transforma o medo em confiança e a ansiedade em paz. O salmista expressa essa confiança com clareza ao afirmar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Este versículo não promete uma ausência de vales sombrios ou momentos de perigo. Pelo contrário, ele nos mostra que, mesmo quando atravessamos os momentos mais sombrios e difíceis de nossas vidas, a presença de Deus nos dá segurança. O segredo para superar o medo não é evitá-lo, mas enfrentar os desafios com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Quando sabemos que Deus está à nossa frente, podemos ter a certeza de que Ele conhece cada detalhe do nosso caminho. Ele não apenas lidera, Ele também prepara o caminho e garante nossa segurança. Isaías 41:10 é um versículo que ecoa essa verdade poderosa. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Com Deus à nossa frente, o que temos a temer? Ele é a nossa força em tempos de fraqueza, nosso escudo em tempos de batalha, nosso guia em tempos de incerteza. Considere o exemplo de Josué, que foi chamado para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Deus o encorajou a ser forte e corajoso, lembrando-lhe de que ele mesmo iria à frente. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. A coragem de Josué não vinha de sua própria força ou habilidade, mas da confiança de que Deus, o Todo-Poderoso, estava com ele e ia à sua frente. Quando temos essa confiança, o medo perde seu poder de nos paralisar. Além disso, o medo muitas vezes nasce da incerteza sobre o futuro. Queremos saber o que está à frente e ter o controle da nossa vida. No entanto, a fé em Deus nos liberta dessa necessidade de controle absoluto. Quando reconhecemos que Deus vai na frente, podemos descansar, sabendo que Ele já preparou o caminho. Ele já conhece cada curva, cada obstáculo e cada desafio. E mais importante, Ele já providenciou uma solução, um escape e uma vitória para cada um deles. Paulo, em sua carta aos Filipenses, exorta os crentes a não se preocuparem, mas a apresentarem suas preocupações a Deus com ações de graça, prometendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Essa paz é o antídoto para o medo. Uma paz que não faz sentido para o mundo, porque não depende das circunstâncias ao redor, mas da confiança inabalável de que Deus está conosco. Quando Deus vai à nossa frente, Ele não apenas nos protege, mas também nos dá poder. O medo tenta nos enfraquecer, nos fazer recuar e nos render. No entanto, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de autocontrole, 2 Timóteo 1, 7. Com Ele à frente, podemos caminhar com ousadia, sabendo que, independentemente do que encontramos no caminho, Deus já está lá preparando a vitória. A pergunta para nós é: vamos permitir que o medo nos impeça de avançar? Ou vamos confiar em Deus e seguir em frente com coragem? Quando escolhemos a confiança, descobrimos que o medo perde sua força, porque a presença de Deus é sempre mais poderosa. O exemplo de Moisés e o Mar Vermelho é uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia sobre como Deus vai à frente e faz o impossível acontecer. Enfrentando o Mar Vermelho de um lado e o exército do faraó de outro, o povo de Israel se viu em uma situação desesperadora, sem opções visíveis de escape. É nesse momento que Deus se revela como aquele que não apenas guia, mas também prepara o caminho para seus filhos, mesmo quando não vemos saída. Moisés, o líder escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão no Egito, se encontrou em uma posição de tremenda pressão. O povo estava cheio de medo e dúvidas, e as circunstâncias pareciam sombrias.
No entanto, Moisés, sabendo que Deus ia à frente, respondeu com fé inabalável: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14, 13 e 14. Este momento de coragem e fé em Deus demonstra como devemos responder quando nos deparamos com situações impossíveis. Deus deu a Moisés uma instrução específica. Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Êxodo 14, 15 e 16. Aqui vemos que o milagre de Deus exigia tanto uma ação de fé por parte de Moisés, quanto a obediência dos israelitas para avançar. Muitas vezes, Deus nos pede para darmos passos de fé, mesmo quando não conseguimos ver a totalidade do que Ele está fazendo. Ele pede que confiemos e obedeçamos, acreditando que Ele está à frente, abrindo caminhos. Quando Moisés estendeu sua vara e o mar se abriu, o que parecia ser o fim se transformou em um novo começo. Este milagre extraordinário não apenas salvou o povo de Israel, mas também demonstrou o poder de Deus sobre todas as coisas. O Salmo 77, 16 e 19 captura poeticamente este evento. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. Cés nas profundezas do mar, o teu caminho passou pelas grandes águas, mas as tuas pegadas não foram vistas. Isso nos lembra que mesmo quando não podemos ver as pegadas de Deus, Ele está operando de maneiras invisíveis e poderosas. O exemplo de Moisés e o Mar Vermelho também nos ensina sobre a liderança de Deus em tempos de crise. Em nossas próprias vidas, enfrentamos mares vermelhos, situações que parecem não ter saída. Pode ser uma doença grave, um problema financeiro, um relacionamento quebrado ou qualquer outra circunstância que nos faça sentir encurralados. Mas é nesses momentos que somos chamados a não olhar para as ondas do problema, mas para o Deus que vai à nossa frente. Como diz em 2 Coríntios 5:7, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Este evento também destaca a fidelidade de Deus às suas promessas. Deus havia prometido libertar Israel da escravidão e levá-los à terra prometida. Apesar dos obstáculos, das aparentes impossibilidades e dos desafios no caminho, Deus cumpriu sua palavra. Da mesma forma, Ele é fiel para cumprir suas promessas em nossas vidas. Podemos confiar que se Ele nos trouxe até aqui, Ele também nos levará adiante, abrindo caminhos onde não vemos nenhum. Outro aspecto significativo é que, após o milagre do Mar Vermelho, os israelitas responderam com louvor e adoração. Eles cantaram um cântico de vitória ao Senhor, exaltando seu poder e sua fidelidade. Êxodo 15. Isso nos mostra a importância de responder com gratidão e adoração quando vemos Deus agir de maneira poderosa em nossas vidas. A gratidão fortalece nossa fé e nos prepara para confiar ainda mais em Deus no futuro. Deus que abriu o Mar Vermelho ainda está conosco hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. E se Ele foi capaz de abrir o mar para o seu povo, Ele é mais do que capaz de abrir qualquer porta ou fazer um caminho para nós, mesmo nas situações mais desesperadoras. Devemos apenas confiar, obedecer e seguir em frente, sabendo que Ele está na liderança. Assim como Moisés ergueu a vara e viu o impossível se tornar possível, também somos chamados a erguer a nossa fé em Deus e confiar que Ele é capaz de transformar as circunstâncias mais difíceis em uma demonstração de sua glória e poder. A vida cristã não é isenta de batalhas. Há momentos em que enfrentamos adversidades que nos parecem esmagadoras, sejam elas desafios espirituais, emocionais, físicos ou relacionais. No entanto, uma das grandes promessas de Deus para seu povo é que, em meio às nossas lutas, Ele não apenas está conosco, mas vai à nossa frente, preparando o caminho para a vitória. Quando compreendemos isso, mudamos nossa perspectiva de medo e ansiedade para uma postura de confiança e segurança. A Bíblia está repleta de relatos que demonstram como Deus lidera seu povo em tempos de batalha. Um dos exemplos mais marcantes é o de Josafá, o rei de Judá, quando se viu cercado por um exército imenso de várias nações inimigas.
Em vez de sucumbir ao desespero, Josafá buscou a Deus em oração, reconhecendo sua total dependência do Senhor. Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. 2 Crônicas 20:12. Josafá entendeu que a batalha não era dele, mas do Senhor. A resposta de Deus à oração de Josafá é um lembrete poderoso para todos nós. Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Quando deixamos Deus ir à frente em nossas batalhas, reconhecemos que Ele é o único que pode garantir a vitória. E foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. Em vez de preparar seu exército para uma batalha convencional, ele colocou cantores na linha de frente, louvando a Deus pela vitória que ele ainda iria proporcionar. E enquanto eles louvavam, Deus armou emboscadas contra os inimigos, e eles se destruíram entre si. 2 Crônicas 20, 22, 23. Este relato nos ensina que, quando permitimos que Deus vá à nossa frente, até a maneira como lutamos muda. Em vez de confiar em nossa força, nossa estratégia ou nossos recursos, confiamos no poder de Deus. Quando adoramos e louvamos ao Senhor, mesmo no meio da batalha, declaramos que confiamos nele mais do que nas circunstâncias que nos cercam. Outro exemplo forte é o de Davi, quando enfrentou o gigante Golias. Enquanto o exército de Israel estava paralisado de medo, Davi avançou para a batalha com uma confiança inabalável em Deus. Ele sabia que Deus estava à sua frente e proclamou com ousadia: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." 1 Samuel 17:45. A vitória de Davi sobre Golias não foi por causa de sua habilidade, mas porque ele confiava que Deus estava liderando a batalha. Deus vai à frente não apenas para lutar nossas batalhas, mas para nos ensinar a depender inteiramente dele. As batalhas da vida são oportunidades para vermos Deus operando de maneira poderosa e sobrenatural. Em Deuteronômio 24, Deus promete: "Pois o Senhor, o seu Deus, é quem os acompanha e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar-lhes a vitória." Este versículo ecoa a confiança de que, quando Deus vai à frente, ele se compromete com o resultado da batalha. Não se trata apenas de sua presença, mas de sua ação. Além disso, a presença de Deus à nossa frente redefine o que significa vitória. Às vezes, a vitória que Deus prepara para nós não é exatamente como imaginamos. Ela pode vir na forma de uma transformação interior, de uma mudança de perspectiva ou de uma renovação da nossa fé e confiança nele. A vitória de Deus é sempre maior e mais completa do que qualquer coisa que possamos alcançar por nós mesmos. Ao enfrentarmos nossas batalhas diárias, seja no trabalho, na família, na saúde ou em qualquer outra área, podemos ter certeza de que não estamos sozinhos. Deus não apenas nos acompanha, Ele vai à frente, derrubando muralhas, abrindo portas e preparando o terreno para que seu propósito se cumpra em nossas vidas. Quando reconhecemos isso, o medo da batalha se dissolve, dando lugar a uma confiança ousada no Deus que nos conduz. Portanto, a chave para vencer as batalhas da vida não está em nossa própria força ou sabedoria, mas em nossa disposição de permitir que Deus vá à frente. Quando Ele está à frente, podemos descansar, sabendo que a vitória não depende de nós, mas do Senhor dos Exércitos que luta em nosso favor. Deus nos chama para um relacionamento de confiança e entrega, onde sua direção é nossa bússola e sua vontade, nossa prioridade. No entanto, seguir a direção de Deus exige algo crucial: obediência e fé. Quando reconhecemos que Deus vai à nossa frente, não basta apenas ter conhecimento disso. É necessário que cada passo nosso seja guiado pela fé e marcado pela obediência. É por meio dessa atitude que experimentamos a plenitude das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Obediência é mais do que simplesmente cumprir ordens. No contexto bíblico, a obediência a Deus é uma expressão de amor e confiança. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos."
João 14:15. A obediência demonstra que acreditamos que os caminhos de Deus são melhores que os nossos, que suas instruções são perfeitas e que seu desejo é sempre o nosso bem. Assim, quando permitimos que Deus vá à nossa frente, estamos nos comprometendo a seguir onde quer que Ele nos conduza, mesmo quando o caminho parece incerto. Um exemplo claro dessa obediência e fé é encontrado na vida de Abraão. Deus chamou Abraão para deixar sua terra, sua família e tudo o que conhecia para ir a um lugar que ele lhe mostraria. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11:8. A obediência de Abraão não se baseava na clareza do destino, mas na confiança na direção de Deus. Essa fé o levou a ser conhecido como o pai da fé. Quando seguimos a direção de Deus, nem sempre veremos todo o plano. Às vezes, ele revela apenas o próximo passo. Isso pode ser frustrante para aqueles que querem o controle e preferem ter a visão completa antes de agir. No entanto, a vida de fé é uma jornada de confiança contínua. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Deus ilumina o suficiente para que avancemos, um passo de cada vez. O ato de obedecer a Deus pode nos levar a lugares inesperados, mas sempre nos levará a lugares de crescimento, dependência e comunhão mais profunda com Ele. Pensemos em Pedro, que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, pediu para ir ao encontro de seu mestre. Jesus o chamou para sair do barco, e Pedro, em um ato de fé e obediência, andou sobre as águas. Mateus 14, 28, 29. Acontece que, ao tirar os olhos de Jesus e focar na força do vento, Pedro começou a afundar. Aqui aprendemos que seguir a direção de Deus não é apenas uma questão de dar o primeiro passo em fé, mas de continuar caminhando, mantendo nossos olhos fixos nele, apesar das tempestades ao redor. Seguir a direção de Deus com obediência também requer uma disposição de entregar nossos próprios desejos e planos a Ele. Em muitas ocasiões, o que desejamos ou achamos ser o melhor para nós pode não estar alinhado com o plano perfeito de Deus. É por isso que a oração de Jesus no Getsêmani é tão significativa. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Mesmo enfrentando o sofrimento iminente, Jesus se submeteu ao plano do Pai. Essa obediência total resultou na maior vitória da história, a salvação da humanidade. Às vezes, obedecer a Deus pode significar nadar contra a correnteza, fazer escolhas que parecem irracionais aos olhos do mundo ou até enfrentar oposição. Mas a fé nos lembra que vale a pena confiar e seguir. Deus honrou a obediência de Daniel, que mesmo sob ameaça de morte, continuou orando ao Senhor. Ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, salvando-o. Daniel 6:22. A obediência de Daniel não só trouxe livramento para ele, mas também testemunhou o poder de Deus a uma nação inteira. Portanto, seguir a direção de Deus com obediência e fé é um chamado para cada um de nós. Não sabemos todos os detalhes do que está por vir, mas sabemos quem está à nossa frente. Ele é um Deus de fidelidade, amor e poder. Quando escolhemos obedecer e confiar nele, experimentamos o seu cuidado em todas as áreas da nossa vida. E ele nos leva a lugares de paz, propósito e realização que jamais poderíamos alcançar por nós mesmos. Que possamos hoje decidir seguir a Deus de todo o coração, obedecendo à sua voz e confiando que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. A oração é o momento em que o nosso coração encontra o coração de Deus. É a comunhão mais íntima com o Pai Celestial, onde nos colocamos diante dele em completa rendição e confiança. Após refletirmos sobre como Deus vai à nossa frente em todas as áreas de nossas vidas, é essencial concluirmos este devocional com uma oração que expressa nosso desejo de seguir sua direção, confiar em seus caminhos e permitir que Ele continue liderando nossos passos.
Senhor Deus, Pai amoroso e fiel, eu me coloco diante de Ti em humildade e reverência. Reconheço que Tu és o Deus que vai à minha frente, o Deus que conhece o caminho antes mesmo de eu dar o primeiro passo. Senhor, eu confesso que muitas vezes tento segurar as rédeas da minha vida, buscando respostas e soluções em minhas próprias forças. Mas hoje, Pai, eu decido entregar tudo nas Tuas mãos, porque sei que Tu és digno de toda a minha confiança. Senhor, quero confiar mais em Ti. Ajuda-me a descansar na certeza de que Tu és o Deus que abre caminhos onde não vejo, que cria oportunidades onde só enxergo barreiras. Dá-me a coragem de seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. Que eu não seja guiado pelo medo ou pela dúvida, mas pelo Teu Espírito Santo, que me encoraja e me fortalece a cada passo. Pai, assim como Moisés, quero ter a coragem de estender minha fé sobre o mar, sabendo que Tu és poderoso para dividir as águas. Assim como Josafá, quero louvar e adorar no meio da batalha, sabendo que a vitória vem de Ti. E como Abraão, quero confiar em Tua voz e seguir, mesmo sem saber todos os detalhes do que está por vir. Que minha vida seja um reflexo de total confiança em Ti. Senhor, eu também peço perdão por todas as vezes em que deixei de confiar em Ti e busquei a minha própria vontade. Perdoa-me pelos momentos em que o medo e a ansiedade tomaram conta do meu coração, em vez de confiar na Tua presença constante. Ensina-me a ser obediente à Tua palavra, a seguir a Tua direção com alegria e a me render completamente aos Teus planos, que são sempre melhores do que os meus. Pai, eu sei que não estou sozinho nesta caminhada. Tua palavra diz que o Senhor, o seu Deus, vai à sua frente e lutará por vocês. Deuteronômio 1:30. E isso é o suficiente para aquietar meu coração. Ajuda-me a lembrar diariamente que Tu és o Deus que luta por mim, o Deus que prepara o caminho e o Deus que nunca me deixará. Hoje, Senhor, eu entrego todos os meus medos, todas as minhas incertezas e todas as minhas preocupações em Tuas mãos. Que o Teu amor, que lança fora todo o medo, inunde meu coração. Que eu caminhe em confiança, sabendo que não importa o que aconteça, Tu estás à minha frente e ao meu lado, sempre guiando, sempre protegendo, sempre amando. Eu Te agradeço, Pai, por Teu cuidado constante, por Tua fidelidade, que nunca falha, e por Tua graça que me sustenta a cada dia. Que eu viva para a Tua glória, seguindo a Tua direção com fé e obediência. Em nome de Jesus eu oro. Amém.